Tudo começou por acaso. Há milhares de anos, navegadores fenícios acampavam às margens do Mediterrâneo. Eles usavam blocos de natrão, um tipo de sal mineral, para apoiar as panelas sobre o fogo. Mas, naquela noite, o destino fez um experimento silencioso. Quando as chamas tocaram a areia e o natrão, algo extraordinário aconteceu. Da mistura, nasceu um líquido transparente que se solidificou ao esfriar. Um material jamais visto antes, duro como pedra, mas claro como a água. Nascia o vidro. Ninguém sabia explicar. Era como se o fogo tivesse transformado a areia em luz. E assim, uma das maiores invenções da humanidade surgia, não por cálculo, mas por acaso. Nos séculos seguintes, o vidro se espalhou pelo mundo antigo. Os egípcios foram os primeiros a moldá-lo com intenção. Criaram miçangas coloridas e amuletos brilhantes, acreditando que aquele material tinha um toque divino. O brilho translúcido lembrava o sol, e o sol para eles era a própria vida. Mas foi em Roma que o vidro ganhou forma e propósito. Os artesãos descobriram que se soprassem o vidro ainda quente dentro de tubos metálicos, ele podia se expandir, criando copos, frascos e janelas. Era o nascimento do vidro soprado, uma revolução estética e funcional. As casas começaram a ter janelas transparentes, permitindo que a luz entrasse sem o vento e sem a poeira. Era a primeira vez que o homem domava a luz. Durante a Idade Média, o vidro se tornou arte e fé. Nas grandes catedrais da Europa, vitrais gigantes contavam histórias bíblicas em cores vibrantes. O vidro deixava de ser apenas uma substância e se tornava um portal, um meio entre o humano e o divino. Quando a luz do sol atravessava os vitrais, ela transformava o interior das igrejas em um oceano de cores dançantes. Era como se o próprio céu descesse à terra, mas o vidro ainda tinha outro destino a cumprir: revelar o invisível. No século XVII, na pequena cidade de Delft, na Holanda, um comerciante curioso chamado Anthony van Leeuwenhoek começou a polir pequenas lentes de vidro, tentando ver além do que os olhos permitiam. E foi assim que ele viu o que ninguém jamais havia visto: micro-organismos, seres minúsculos, vivendo em uma gota d'água. O vidro havia se tornado uma janela para o mundo invisível. Nasciam o microscópio e, com ele, a ciência moderna. Logo depois, outro tipo de vidro mudaria novamente a história: o das lentes de telescópios. Galileu apontou o seu para o céu e enxergou montanhas na Lua e luas em volta de Júpiter. Com o vidro, o homem descobriu que o universo era muito maior do que imaginava. Foi o vidro que revelou o infinito. Do microscópio ao telescópio, o vidro se tornou o elo entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. E mesmo com o passar dos séculos, ele continuou evoluindo. No Renascimento, o vidro de Murano, produzido em Veneza, virou símbolo de luxo e maestria. Já na Revolução Industrial, fábricas aprenderam a produzir vidro em larga escala, permitindo o surgimento de janelas nas casas de todos e frascos para conservar remédios e alimentos. Mas o ponto de virada veio no século XX. O vidro deixou de ser apenas transparente, ele se tornou inteligente. Foi transformado em fibra óptica, capaz de transportar informações em forma de luz. Hoje, bilhões de mensagens viajam por fios de vidro todos os dias, conectando continentes e pessoas em segundos. O vidro não apenas mudou o mundo, ele o conectou. E o que dizer das telas? Celulares, televisores e computadores, todos nascem da mesma areia que derreteu naquela fogueira há milhares de anos. O vidro tornou-se o limite entre o humano e o digital, entre o toque e a informação. Na ciência, ele é indispensável. De tubos de ensaio a janelas de observatórios espaciais, o vidro protege, isola e revela. O telescópio espacial Hubble, por exemplo, depende de uma lente de vidro ultra pura,
para observar o universo a bilhões de anos-luz de distância. E nas artes, ele ainda encanta. Esculturas de vidro soprado, cristais e vitrais continuam sendo expressões do belo e do eterno. Tudo isso vindo de uma simples reação entre areia e fogo. Hoje, o vidro é sinônimo de modernidade e sustentabilidade. Ele é reciclável, durável e presente em quase tudo que tocamos: janelas, copos, fibras, telas, lentes, carros, satélites. Vivemos cercados por vidro, sem perceber que ele é o espelho do progresso humano, transparente, versátil e, ao mesmo tempo, frágil. Porque, no fim, o vidro reflete mais do que o mundo à sua frente. Ele reflete o próprio espírito humano, curioso, criador e capaz de transformar o invisível em realidade.